convidar os irmãos a abrir as vossas Bíblias lá no livro de Juízes, capítulo de número 6. Essa palavra ficou no meu coração essa semana, né? E eu quero dividir com a igreja, vai dizer desta maneira: a opressão dos midianitas, né? A opressão dos midianitas sobre Israel. Israel nessa época ainda não tinha um rei. Nessa época Israel ainda era os juízes, que ali lideravam ali as 12 tribos, né? Filhos de Jacó, representando ali os filhos de Jacó, Israel. E a palavra vai dizer dessa maneira, igreja: porém, os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, e o Senhor os deu nas mãos dos midianitas por 7 anos. E prevalecendo a mão dos midianitas sobre Israel, fizeram os filhos de Israel para si, por causa dos midianitas, as covas que estão nos montes, as cavernas e as fortificações. Porque sucedia que, semeando Israel, os midianitas, os amalequitas e também os povos do Oriente contra eles subiam, e punham-se contra ele, contra Israel, em campo, e destruíam os frutos da terra até chegarem a Gaza, e não deixavam mantimento em Israel, e nem ovelhas, e nem bois, nem jumentos, porque subiam com seus gados e tendas, e vinham como gafanhotos em grande multidão, que não se podia contar, nem a eles e nem aos seus camelos, que entravam na terra para destruir. Assim, Israel empobreceu muito pela presença dos midianitas. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. E sucedeu que, clamando os filhos de Israel ao Senhor por causa dos midianitas, então o Senhor enviou um profeta aos filhos de Israel, que lhes disse: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: do Egito eu vos fiz subir, e vos tirei da casa de servidão, e vos livrei das mãos dos egípcios e das mãos de todos quantos os oprimiam. Eu os expulsei de diante de ti, de vós, e a vós dei a sua terra, e vos disse: eu sou o Senhor vosso Deus. Não temai aos deuses dos amorreus, em cujas terras habitais, mas não destes ouvidos à minha voz. Então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo de um carvalho que está em Ofra, que pertence a Joás, o Abzerita. E Gideão, seu filho, estava malhando o trigo no lagar para o salvar dos midianitas. Então o anjo do Senhor apareceu-lhe a Gideão e disse: o Senhor é contigo, homem valoroso. Mas Gideão lhe respondeu: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, porque tudo isso nos sobreveio, e que é feito de todas as suas maravilhas que os nossos pais contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu nas mãos dos midianitas. Então o Senhor olhou para ele e disse: vai nesta tua força e livra Israel das mãos dos midianitas. Porventura não te enviou eu? Glória a Deus. E ele lhe disse: ai, Senhor meu, com que livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre de Manassés, e eu o menor da casa de meu pai. E o Senhor lhe disse: porquanto eu hei de ser consigo, tu ferirás aos midianitas como se fosse um só homem. E ele disse: se agora tenho achado graças aos olhos teus, dá-me um sinal de que tu és do que tu falas comigo. Rogo-te que daqui não te apartes, até que eu volte e traga o meu presente e o ponha perante ti. E disse: eu esperarei até que voltes. E entrou Gideão e preparou um cabrito, e
e bolos sem fermentos de uma efa de farinha. A carne pôs num cesto e o caldo pôs numa panela, e trouxe-lhe até debaixo do carvalho e lhe ofereceu. Porém o anjo de Deus lhe disse: toma a carne e os bolos sem fermento e põe-os sobre esta penha e derrama o caldo. E assim fez. E o anjo do Senhor estendeu a ponta do cajado que estava na sua mão e tocou a carne e os bolos. Então subiu o fogo da pedra e consumiu a carne e os bolos sem fermento, e o anjo do Senhor desapareceu de seus olhos. Então viu Gideão, que era o anjo do Senhor, e disse: Gideão, ai Senhor Jeová, eu vi o anjo do Senhor face a face. Porém o Senhor lhe disse: paz seja contigo, não temas, não morrerás. Então Gideão edificou ali um altar ao Senhor e chamou: o Senhor é paz. E ainda até ao dia de hoje em Ofra dos Abzerritas. E aconteceu naquela mesma noite que o Senhor lhe disse: toma o boi que pertence ao teu pai, a saber, o segundo boi de 7 anos. Derruba o altar de Baal, que é do teu pai, e corta os bosques que está ao pé dele. E edifica ao Senhor teu Deus ali um altar no cume deste lugar forte, no lugar conveniente. Toma o segundo boi e o oferece em holocausto com a lenha que cortasse do bosque. Então Gideão tomou 10 homens dentre os seus servos e fez como o Senhor lhe dissera. Sucedeu que, temendo ele a casa de seu pai e os homens daquela cidade, não o fez de dia, mas de noite. Levantando-se, pois, os homens daquela cidade de madrugada, eis que estava o altar de Baal derrubado, e o bosque estava ao pé dele cortado, e o segundo boi oferecido no altar que fora edificado. E uns aos outros disseram: quem fez estas coisas? E investigando e perguntando disseram: foi Gideão, filho de Joás, fez estas coisas. Então os homens daquela cidade disseram a Joás: tira para fora o teu filho para que morra, pois derrubou o altar de Baal e cortou os bosques que estavam ao pé dele. Porém Joás disse a todos os que se puseram contra ele: contendereis vós por Baal? Livrá-lo-eis vós? Qualquer que por ele contender, ainda esta manhã será morto. Se é Deus, por si mesmo contenda, pois derrubaram o seu altar. Por isso naquele dia lhe chamaram Jerubbaal, dizendo: Baal contenda contra ele, pois derrubou o seu altar. E todos os midianitas e amalequitas e os filhos do Oriente se ajuntaram e passaram no vale de Jezreel. Então o Espírito do Senhor revestiu a Gideão, a qual tocou a buzina, e os abzerritas se ajuntaram após eles. E enviou mensageiros por toda a tribo de Manassés, que também se ajuntou após ele. Aleluia. Também enviou mensageiros a Azer, a Zebulon e a Naphtali, que saíram-lhe ao encontro. E disse Gideão a Deus: se has de livrar a Israel por minha mão, como disseste, eis que eu porei um novelo de lã na eira, e se o orvalho estiver somente no novelo, e toda a terra ficar seca, então conhecereis que has de livrar a Israel por minhas mãos, como disseste. E eis que assim sucedeu, porque ao outro dia de manhã se levantou de madrugada e apertou o novelo, e do orvalho que espremeu no novelo encheu uma taça de água. E disse Gideão a Deus: não se acenda, ó Deus, contra mim a tua ira, se ainda falar só esta vez, rogo-te que só esta vez aprova com o novelo. Rogo-te que só o novelo fique seco e toda a terra haja orvalho. E Deus assim fez naquela noite, pois só o novelo ficou seco e toda a terra havia orvalho. Amém? Por isso louvar a Deus, né?
Porque como eu estava falando, amada igreja do Senhor Jesus, os irmãos que estão assistindo a live, aquela época não havia ainda rei sobre Israel. Era a época ainda dos juízes. Porque Deus nunca quis dar um rei para o seu povo. Desde o início, quando Deus chama aquele povo como um povo escolhido, um povo separado, Deus nunca quis dar um rei, né? E o povo, na sua teimosia, a gente vai ver a história depois, que o povo quer um rei, né? Louvado a Deus. E a história vai falar aqui do chamamento de Gideão. A palavra do Senhor vai falar aqui em Juízes 6 que Israel estava muito empobrecido. Por quê, pastor? Porque Israel tinha deixado ao Senhor. Assim é todo aquele que deixa o Senhor no meio da sua caminhada. Como ele diz na sua palavra, ele é a videira verdadeira e nós somos os ramos. E os ramos, se ele é cortado da árvore, a árvore ela fica machucada, mas ela vai se recuperar. Mas o ramo ele vai ser. Assim é nós, quando nós deixamos Deus, Deus fica tremendamente triste. Quando um filho teu, uma filha dele, muitas vezes deixa de vir para a casa do Senhor, ou esfria no meio da caminhada, ou muitas vezes começa a murmurar contra uma situação. Você quer saber qual é a pior coisa na vida de um crente? Meus irmãos, quando ele começa a murmurar. A murmuração para Deus, o diabo ele fica do outro lado, como é a história de Jó, ele fica aplaudindo, a gente murmurando, e o diabo falando para Deus: olha lá, diz que é teu servo, diz que é tua serva, e está murmurando. Deus muitas vezes nos abençoa, e ao invés de a gente agradecer a Deus, muitas vezes nós nos esfriamos, ficamos devendo a Deus, e Deus não fica devendo nada a ninguém. E a palavra vai falar então que, né, os filhos de Israel, eles fizeram mal aquilo que era as mãos do Senhor, deixaram o Senhor. E quando eles deixaram o Senhor, pior de tudo, eles foram a adorar a Baal, foram a adorar a sua mulher, a Zerá, né? Baal, o Deus ali da fertilidade, a Zerá, era a Deus da fecundação, da sexualidade, o Baal, Deus do trovão, Deus da chuva. E a própria Bíblia vai falar que o Deus do trovão não é Baal, não é Thor, né? Não é ninguém. O Deus do trovão é o próprio Deus. Porque quando a gente vai ver lá em Êxodo, lá, aleluia, Deus falou com Moisés: Moisés, diga ao povo para santificar 3 dias. Vão chegar, não vão passar nenhum, eu marquei no monte, nem ele nem os animais. E eu vou falar com e os trovões. Só Moisés entendia, mas o povo também ouvia a voz de Deus. E a palavra vai então que os filhos de Israel eles começam a fazer o que é mal diante do Senhor. E Deus, por causa disso, Deus nos entregou nas mãos dos midianitas por 7 anos. Quem são os midianitas, pastor José? Vocês sabem o que significa a palavra midianita? Roubador de bênção. Não deixe um midianita entrar na sua vida, um amalequita, né? Um filisteus. Todos eles são roubadores de bênção. Quando o crente da brecha, o midianita entra, o filisteu entra, os incircuncisos entram e começa a roubar a minha e a tua bênção. E a palavra vai falar que por ter deixado ao Senhor, porque não é o Senhor que nos deixa. Quem deixa ao Senhor somos nós que deixamos. Deixamos por várias situações, mas nós negamos a Deus. Ah, pastor, nega. Todo mundo nega assim um pouquinho. Por nada. Né? E aí Deus vai falar que Deus entrega eles então. E vai falar que, e prevalecendo a mão dos medianitas sobre Israel, fizeram os filhos de Israel para si, por causa dos medianitas, as covas que estão nos montes, as cavernas e as fortificações. Porque sucedia que, semelhante a Israel, os medianitas, os amalequitas e também os povos helenísticos subiam contra Israel.
e punham-se contra ele nos campos, e destruíam os frutos da terra. Então, além de eles subirem, ali os midianitas, os filisteus, eles subiam para saquear a Israel, né? Louvado. Por isso que nós oramos por esse demônio chamado devorador, porque ele vem para querer nos saquear. A palavra do Senhor diz que é melhor obedecer do que saquear. E quando o crente é obediente, o crente jamais vai deixar o estatuto do Senhor de lado. O crente nunca vai deixar de dizimar, porque ele é obediente. Palavra, né? O crente ele vai dizimar, ele vai devolver a novidade da terra. Se você não devolve para Deus aquilo que é de Deus, Deus vai permitir o menino entrar e roubar a novidade da tua terra e da minha terra. E a palavra vai falar que Israel começou ali a empobrecer e se esconder nas covas das rochas, dos buracos. Irmãos, não se escandalize, mas dentro das covas você sabe só o que havia? Urina e fezes. Porque as pessoas entravam ali com medo de morrer, ficavam dias ali, faziam todas as suas necessidades ali, dentro daquelas covas. O que Saul foi fazer dentro da caverna? Ele foi aliviar o ventre. Então olha a situação que chegou Israel por ter deixado a presença do Senhor. Por isso que Jesus falou assim: não voltei como cachorro, não voltei ao vômito. Quantos hoje têm deixado o primeiro amor? Aliás, não é o primeiro amor, porque eu aprendi que aquele que tem o amor, se é amor, ele não volta, ele não larga. Quando é amor, mas saiu, largou. Se saiu, largou é porque nunca houve amor verdadeiro. Porque quem ama, não larga. Estou certo ou não errado? Quem ama, não larga. Quem ama, não maltrata. Pastor, não sou eu que digo a palavra. O amor é benigno, o amor não se inflama, o amor ele suporta, o amor ele faz sofrer, o amor mas ele faz cuidar. O amor não nega, a paixão sim, mas o amor não. E Israel deixou a Deus, e Deus começa a entregar então a Israel no meio dos povos estranhos. Assim é muitas vezes com os filhos de Deus, eles começam a renegar a Deus, começam a obedecer aquilo que Deus deu, e aquilo acaba dando legalidade para o devorador, o midianita, o roubador da bênção, entrar na minha vida e entrar na tua vida. E o que Deus está falando hoje? Vamos tampar as nossas brechas. Aleluia! Pastor não salva ninguém, apóstolo não salva ninguém, levita não salva ninguém, só tem uma para falar que só há um verdadeiro que pode intermediar entre nós e Deus, que é tudo aquilo que vocês pedirem em nome de só Jesus, igreja. Aleluia! E vai falar então, ele se põe em comas ali no meio dos excrementos, no meio ali da urina, são envergonhados. E vai falar aqui que isso começou a acontecer, e eles vinham como gafanhotos. Tamanha era a multidão dos povos árabes, os filhos do Oriente, mais os medianitas, mais os amalequitas. E aí eles começam a questionar Deus: Deus, por que está acontecendo isso na minha vida? Alguém já se questionou? Eu já me questionei, porque eu não sou perfeito. Um dia, hoje não, mas graças a Deus hoje eu me questiono mais. Mas um dia, novo convertido, às vezes você, aí quando eu venho e falo assim: eu venho encostar Deus na parede. Primeiro que não tem parede para Deus. Segundo que Deus às vezes até fica quieto, porque vê que a pessoa é ignorante, não conhece nada. Mas quem é o homem? Quem é a mulher que pode encostar Deus na parede? Deus vai olhar para ele: filho, Jó, me conta primeiro aí quem fez primeiro do que eu, quem ensinou primeiro do que eu. Me conta quem abriu o mar vermelho, quem parou o sol, quem parou a lua. Aleluia! E a gente quer medir força com Deus. Eu vou ficar de biquinho. Se Deus não quiser, eu vou ficar de biquinho, vou virar a cara para Deus. Quem vai perder é você. Ele continua sendo Deus. E a palavra vai falar que eles começam a murmurar: Senhor, o que fizemos? E aí vai falar aqui
E sucedeu, no 7, e sucedeu os filhos clamando, murmurando, os filhos de Israel ao Senhor por causa dos medianitas. Enviou o Senhor o profeta. Deus sempre envia um profeta. E a palavra lá que o profeta vai chegar lá, o profeta não vai chegar lá passando a mão, nem alisando ninguém. O profeta vai chegar lá e vai falar assim: olha, vocês estão aí murmurando, perguntando o que aconteceu. Aí Deus vai falar desta maneira, o profeta vai falar, Deus vai falar na boca do profeta: assim diz o Senhor, o Deus de Israel, do Egito eu vos fiz subir, e vos tirei da casa da servidão. Fez subir ou não fez subir? Não tem nos tirado muitas vezes da casa da servidão? Não tem te dado honra? Muitas vezes? Né? Se nós olhar para trás, eu não sei vocês, mas eu creio que é a mesma coisa que eu. Se eu for olhar minha vida 20 anos para trás, e agora, vou falar: Deus, como tu és lindo, como tu és maravilhoso, Senhor, como eu fui um necio, como eu não enxerguei antes disso na minha vida. Quando o Senhor usava vários servos de Deus para falar comigo: olha, jovem, Deus tem algo na tua, e eu nunca dava ouvido. E hoje, quando eu vejo as maravilhas que o Senhor tem feito na minha vida, em tudo, não estou falando de dinheiro não, porque próspero até o ímpio, eu sou vamos falar em salmo, bem-aventurado. Aleluia! Bem-aventurado, pastor. O que é bem-aventurado, pastor? É um bem-aventurado. E tudo onde ele vai é bem-aventurado. Riqueza qualquer um tem, mas não leva nada. Mas nós somos bem-aventurados. Aí o problema: olha, vocês largaram a Deus, vocês deixaram de buscar Deus, se esqueceram que Ele tirou vocês da terra do Egito, né? Livrou vocês das mãos do Egito, das mãos de Faraó, né? E expulsei todos aqueles povos que estavam naquela terra que eu falei para vocês que eu ia tirar, e vos disse: só vou dizer para vocês, eu sou o Senhor vosso Deus, não terá outros deuses, dos amorreus, dos filisteus, do que eu. Tu não vai ter outro Deus, é somente eu posso tudo na vida de cada um de vós, mas eu quero ser adorado. E aquele povo começou a se esquecer de adorar a Deus. Adorar não é dar teu melhor dízimo, é tua melhor oferta, não, isso é obediência, é palavra. Adorar é você abrir a tua boca e ter um prazer de dar um glória a Deus. Senhor, eu te amo, eu quero te dar um glória hoje. Senhor, hoje eu estou tão triste na minha vida, hoje pode ter me acontecido isso, mas eu quero te dar um glória. Eu quero envergonhar o inferno. E aí vai falar aqui então que Deus enviou o profeta, mas Deus ainda tem misericórdia, porque Ele viu um jovem ali, sentado ali, numa pedra, aí moendo ali o trigo, porque o que Gideão quis fazer? Antes que os medianitas sobem roubar a minha bênção, eu vou me antecipar e vou malhar o... Então Gideão ele se antecipou. Vai falar assim: então o anjo do Senhor veio e se assentou-se debaixo de um carvalho que está em Ofra, que pertence a Joás. Joás era o abzerita, pai de Gideão. E estava Gideão ali malhando trigo no lagar para salvar os medianitas, ou seja, ele estava antecipando. O anjo sentou ali debaixo do carvalho. Carvalho, os irmãos sabem que é uma árvore nobre. O anjo do Senhor é o próprio Jesus. Ele se assentou e ficou ali só olhando, vendo Gideão, contemplando a mente e o coração de Gideão, falando: eu vou malhar o trigo antes que eles chegam e levam, porque nós já estamos tão pobres, não estamos comendo nada, nós vamos malhar o trigo. E aí o anjo do Senhor, ele aparece ali a Gideão e ele diz: olha, varão, olha, jovem valoroso, tu és um varão valoroso, o Senhor é contigo. Aí Gideão, ele não murmura em si, mas até o ar da resposta dele se não tomar cuidado, vira uma murmuração, porque muitas vezes o Senhor fala assim: olha, eis que eu sou contigo, Giovana,
Eis que eu sou contigo, pastor Helene. Eis que eu sou contigo, Jonas. Né? Você não vai comprar? Eis que eu sou contigo. Aí a gente fica assim, mas Gideão respondeu: ah, Senhor meu, se o Senhor é conosco, é comigo, por que tudo isso nos sobreveio? E que é feito todas as tuas maravilhas, que nossos pais nos contam dizendo que nos fez. O Senhor fez subir do Egito, porém agora, Senhor, nos desamparou e nos deu nas mãos do Midianita. Quer dizer, ele ali querendo falar para Deus: Senhor, se tu é comigo, por que tudo isso está acontecendo na nossa vida? E aí, como o pastor Tiago Rampim fala sempre, é verdade, o erro não está daqui para lá, ou de lá para cá. O erro está daqui para... Sabe que nós temos horário suficiente? Pergunta para mim também. Será que você tem jejuado suficiente? Será que você tem acreditado no teu chamado? Porque aqui Deus está chamando Gideão. Olha, varão valoroso, alô valoroso. E ele falou: mas Senhor, eu sou o menor da minha casa, o menor. A minha tribo é a mais pobre. Deus não quer saber se você é o maior, o menor, o mais bonito, porque foi assim com Davi também. Ele não chamou os irmãos de Davi que eram bonitos, fortes, altos. Ele chamou Davi, que talvez não tinha aquela aparência toda, não tinha um físico, ainda era um jovem, fedendo a urina de ovelha. Mas ele olhou para Davi e ele viu algo diferente. Ele olhou para Gideão e ele viu algo diferente. E não é assim que ele hoje, ele tem olhado para mim, ele tem olhado para cada um de nós, de maneira diferente. Ele tem acreditado em nós. Por isso que nós temos aqui. Só que nós temos o livre arbítrio. Se você não acreditar no teu chamado, naquilo que Deus te dá, na tua unção, no teu chamado, ser provado de pregar, no céu, quem vai acreditar? Porque eu quero te falar, Eliseu só recebeu a capa de Elias porque ele respeitava a unção que havia na vida de ele. Você só vai receber, grava isso no teu coração, a unção que você crê. Se você crê na unção que Deus tem te chamado e você respeita a palavra, nós vamos receber. Mas se você não crê, vou te falar uma notícia triste: não acontece absolutamente nada. Porque Geazim tomou o selo, o anel do profeta, foi lá, colocou no morto. O que aconteceu? Nada. Porque Geazim era arrogante, Geazim tinha olhos grandes, era avarento, era malicioso, ele só tinha interesse. E quando Deus pega esse tipo de pessoa, Deus não faz nada. Pessoas que não valorizam aquilo que Deus nos dá, Deus não faz nada. Porque Deus fala: se no pouco tu foste fiel, no muito eu te colocarei. Mas se nem no pouco tu não faz multiplicar nada, porque até Jesus precisou de 5 pães e 2 peixinhos para fazer uma multiplicação. Quer dizer, nem do nada ele fez nada. Ele precisou de 5 pães e 2 peixes. Se você não crê, não acontece nada. E Deus, mas ele começa a crer, louvado a Deus, mas Senhor. E as horas já é avançadas, eu vou cortar a palavra. Mas a palavra vai falar uma coisa para Gideão. Gideão, ele vai pedir as provas para Deus, para não estender. Mais uma coisa que Deus vai falar para Gideão: Gideão, sai do meio daqueles adoradores de Baal. Pode ser teu pai, tua parentela, mas Deus fala para Gideão: Gideão, primeira coisa que Deus vai para Gideão: antes de eu te fazer um vencedor e pegar os filisteus, os midianitas, os amalequitas, os povos orientes nas tuas mãos, Gideão, vai primeiro na tua casa, derruba todo altar de Baal que há lá dentro da tua casa. Glória a Deus, aleluia. Do teu pai, da tua mãe. Derruba todo altar de Baal dele. Depois tu vai pegar, vai fazer um altar para mim. Eu peguei o altar, não fez? Interessante que para Deus sempre era o primeiro, não era? Deus falou: tu vai lá e pega o segundo. Deus mandou pegar o primeiro, Deus mandou pegar o segundo.
segundo. Por quê, pastor Zé? Não sei, não é lá. Mas talvez eu fiquei pensando, talvez porque o primeiro já estava consagrado a Baal. E Deus falou para ele, vai lá e pega o segundo boi, de 7 anos. Interessante, Deus tem um mistério número 7. Aleluia. Se você for ler aqui antes de Gideão aqui, teve paz sobre a terra há 40 anos. Olha que interessante, também é um número, né? Jesus jejuou durante 40, Moisés clamou durante 40. Tem números para Deus que tem algo diferente. Então Deus vai mandar Gideão colocar ali a casa dele em ordem. Como é que está a tua casa? Não é o pastor José julgando, não. A palavra está falando para você, como é que está a tua casa? Será que você tem edificado a tua casa? A palavra fala, bem-aventurado. E também aqueles que não se sentam à roda dos escarnecedores. Cuidado para não sentar na roda dos escarnecedores. Para mim também. Porque muitas vezes, se nós não tivermos vigilância, nós vamos sentar aonde não convém. E vamos ouvir aquilo que não convém. E isso vai te fazer pecar. Mas eu não participei. Mas ouvi. E a palavra fala aqui: enganoso mais do que todas as coisas é o coração. E às vezes o coração começa a querer dar uma. Começa ou não começa? Então, igreja, nós vamos ficar com essa palavra nessa noite. A palavra vai falar que Gideão ali, depois é outro capítulo. Mas Gideão ele vai ali derrubar o altar de seu pai. As pessoas de toda ali da tribo dele vão querer matar ele. Mas a palavra vai falar que o Espírito do Senhor desceu sobre a vida de Gideão. E ninguém pode tocar no fio de cabelo de Gideão. Então, se você tiver o Espírito de Deus, se nós buscarmos o Espírito de Deus na nossa vida, ninguém poderá tocar num fio de cabelo da nossa vida. Que a gente venha ficar esta noite. Ah, mas eu sou tão pequenininho. Ai, Senhor, mas a minha casa talvez seja mais pobre. Deus não está olhando para a tua conta bancária. Deus não está olhando se você tem olho azul, olho verde. Deus não está olhando se você tem um corpo atlético, se você não é mais cheio igual eu. Né, Luiz? Parece uma batatinha. Mas eu acredito no meu ministério. Eu acredito naquilo que o Senhor me deu. Eu acredito, irmãos. Glória a Deus, aleluia. Por isso eu sempre falo para o Nelson, falo para o povo, quando às vezes eles não querem louvar. Falei, ó, vocês olhem para mim não aprender a tocar violão. Porque se eu aprender, vocês estão perdidos. Porque o verdadeiro adorador, esse é o verdadeiro adorador, Nelson. Com sol, com chuva, triste, chorando, ele nunca vai rejeitar uma oportunidade. Aí vocês viram da Beck rejeitando uma oportunidade. Nunca rejeitou. Olha, o homem é grande, tem 6 dedos em cada pé e cada mão. Tem 3 metros de altura. Meu Deus, é melhor nós ir embora e pegar o Israel na mão dele. Davi, olha, seu cristão do inferno. Tu vem aqui com lança, com. Mas eu vou em nome do Senhor dos Exércitos. Ele mata o gigante, tira a cabeça, ganha de presente a filha do rei, o respeito, e logo depois ele vai ganhar o reinado. Então que a gente venha ficar nessa palavra, venha ser obediente, como Gideão fez diante do Senhor. Não olhe para a circunstância, mas olhe para o teu Deus, em nome de Jesus. Amém.